Olá, bem-vindo ao canal de histórias de terror. Você pode ter ouvido uma história sobre uma casa mal assombrada. Fique agora com a história de terror mais macabra de todos os tempos. Manuel mora sozinho em uma casa mal assombrada, mas é um morador novo, cético, não acredita em nada, muito menos em uma casa mal assombrada. Ele comprou esta casa por um preço muito bom. À noite, enquanto dormia em sua cama, sentiu algo estranho subindo por suas pernas, acendeu a luz e não era nada. Talvez possa ser uma aranha, ou qualquer animal, pois essa casa mal assombrada fica em uma área bem remota da cidade grande e só tem vegetação. 3 vezes numa noite, ele sentiu algo tentando agarrá-lo, em cima da cama. Alguém o estava sufocando, ele não conseguia sair daquela posição em hipótese alguma. Outro dia, Manuel tentou ir ao porão da sua casa mal assombrada e lá encontrou uma infinidade de livros. Registros. E ele descobriu algo aterrorizante: ele sempre ouve demônios que perturbam os habitantes daquela região. A casa mal assombrada pertencia a um velho feiticeiro, que foi assassinado naquele quarto onde Manuel dormia, e quem ousasse comprar a casa era atormentado. Manuel saiu daquela casa mal assombrada. Ele decidiu ir para outro lugar longe dos lugares infernais que o cercavam. Obrigado pela sua participação, deixe seu like e inscreva-se. Até logo! Olá, minha casa está mal assombrada, é uma história de terror que vai destruir seus conceitos de descrença. Vamos encarar essa história de terror imperdível. Um casal de idosos morou durante anos em uma casa no interior da cidade grande. Ambos morreram e deixaram a herança para o único filho. O herdeiro mandou reformar aquela casa mal assombrada. A casa mal assombrada passa uma imagem muito perturbadora, que deixou até os construtores com muito medo e horror. Depois que a casa mal assombrada estivesse pronta, o herdeiro foi morar lá dentro. Todas as noites eu ouvia passos, parecia que alguém estava andando pelo corredor, olhei e não era ninguém. Ouvi o barulho de talheres, parecia que alguém estava lavando louça. Ele chamou os falecidos, eles não responderam. Na verdade, a casa é mal assombrada. Era isso que passava pela cabeça do herdeiro. Correntes tilintavam por toda a casa. O cachorro latiu, mas o herdeiro foi olhar e não havia ninguém. Ele ligou para seus amigos e decidiu sair da casa mal assombrada. Ele desistiu da casa mal assombrada. Obrigado, deixe seu like e se inscreva. Até breve. Olá, antes de começar este conto de terror, uma amiga tem algo para dizer para você. Olá, existe uma casa à venda em Araricá, por um preço de banana, por 130 mil, no bairro Azaleia, perto do centro. Um lugar agradável. O número para o interessado é 51 995 26 35 46. O número para contato está na descrição deste vídeo. Boa noite. Conheça o mistério da Casa do Terror. Vem comigo. Sou um curioso caçador de fantasmas. Estava basicamente tomando um café, quando o telefone tocou. Alguém, querendo que eu fosse em uma casa do terror a 2 quilômetros do lugar, na qual estava. Foi neste ínterim, que percebi a questão deste lugar. Quando cheguei lá vi, uma casa que a atmosfera era de terror. Parecia que havia assombrações inevitáveis.
Comecei a visualizar as coisas e pude perceber. O que mais me intrigava totalmente era o banheiro. Parecia que diariamente alguém estava cantando, tomando banho. Quando abri a porta, não havia ninguém. Sentia cheiro da morte. Percorri por toda a casa e só encontrei pó, mas havia som de televisão ligada, naquela casa do terror. Parecia vozes do além, crianças brincando. Daqui a pouco, vi que estava ficando tarde, fui em direção à porta para abrir e ela se fechou e veio uns espíritos malignos e me mataram. Só tenho a dizer para você que quero viver de volta. O meu sangue clama por justiça, me ajude. Valeu, deixe um like, inscreva-se, até logo. Hoje você vai ouvir uma reprise, chamada A Casa do Terror, um lugar tenebroso de trazer horror e muito medo. Antes de começar, uma amiga tem um recado para você. Olá, existe uma casa à venda em Araricá, por um preço de banana, por 130 mil, no bairro Azaleia. Perto do centro. Um lugar agradável. O número para o interessado é 51 995 26 35 46. O número para contato está na descrição deste vídeo. Sempre houve casas assombradas, lugares tenebrosos. Por isso, vai um alerta para você que está prestes a alugar um lugar para morar. Nunca alugue uma casa, sem saber disso, que irei explanar nesta história. Quando eu era jovem, não tinha casa própria, meus pais já tinham falecido. Embora eu fosse solteiro, sempre estava de olho em uma mulher que pudesse ser minha companheira e desse certo comigo. Comecei a trabalhar, quando tinha 10 anos, na roça com meu pai e minha mãe. O velho sempre contava histórias de terror. Nunca acreditei que fosse verdade, era um pouco cético. Depois que eles partiram, tinha que me virar para conseguir o pão de cada dia, e estava procurando uma casa para alugar. Estava difícil, a última casa que eu estava tinha sido vendida, e eu tinha 30 dias para deixar a casa. Estava morando em Porto Alegre, resolvi me mudar para uma cidade mais pequena, porque o preço das casas na cidade grande, para alugar, estava muito caro. Resolvi morar em André da Rocha, na Serra, uma cidade com 1.129 habitantes. Graças a Deus que achei uma casa muito barata, por um preço muito bom, que me deu um alívio, porque já estava pensando que não iria conseguir alugar uma casa barata. A dona da casa se chamava Morgana, seus cabelos pretos e olhos azuis me deixaram admirado, ou seja, estava quase me apaixonando por ela. Conversamos e ela concordou que todo o mês no dia 13, poderia ligar para ela para pagar o aluguel. Trouxe minha mudança, e foi um trabalho no entanto. Ainda bem que havia uns amigos meus do tempo da escola, que me ajudaram na mudança. Levou algumas horas para arrumar tudo. Logo naquela noite, fui dormir, desliguei as luzes. Senti um aperto, como se uma mão tivesse me segurando pelo pescoço e me enforcando, ou seja, me esganando. Tentava gritar, mas não conseguia. A minha mente dizia, só pode ser assombrações. Me encontrava com medo, quando o meu gato subiu em cima de mim, e consegui ligar a luz. Estava apavorado, imaginava muitas coisas. Pensei, por eu ser cético, estou passando por experiências sobrenaturais. Isto talvez seja um aviso, para que eu possa entender que o mundo sobrenatural existe. Estou encarando o sobrenatural de verdade. Esta casa do terror está me deixando com medo, não sei o que fazer. Fui assistir um pouco de televisão, e logo adormeci. Estava cansado, e precisava descansar para trabalhar no outro dia. Quando do nada, comecei a sentir arrepios. Acordei e fui até o meu quarto, buscar um cobertor para me cobrir. Mas antes estava com sede. Fui beber um pouco de água. Quando abri a torneira, saía sangue. Desliguei logo de imediato. Fui tomar água da geladeira. Pensei muito naquela noite. Estou passando por experiências sobrenaturais. Parece um castigo. Fui ao banheiro, passei um pouco de água fria no rosto, porque estava suando assustado. Quando me deparei com alguém tomando banho no chuveiro e cantando uma música de rock, muito pesada. Pensei que poderia estar ficando louco. Não sabia o que estava acontecendo.
Você acha que as assombrações terminaram por aí? Quando abri as cortinas que ficavam ao redor daquela criatura que estava tomando banho, observei bem. Era uma garota, muito nova, que estava toda banhada em sangue, morta. Pensei, se a polícia descobrisse aquele corpo ou aquele cadáver, iriam dizer que era eu que tinha matado. Resolvi buscar limpar tudo aquilo. Depois de limpar tudo, virando de costas por alguns segundos, depois de torcer o pano, que estava encharcado de água e sangue, aquele corpo tinha desaparecido. Não sei como fui dormir naquela noite depois disso, talvez por ter trabalhado muito naquele dia. Só tinha mais ou menos umas 3 horas para que eu pudesse demasiadamente acordar para ir ao meu trabalho. Quando estava pegando no sono, senti uns calafrios de novo. Pensei, de novo essas assombrações. Daqui a pouco, ouvi o urro de lobo. Abri um pouquinho a janela, espiei para o lado de fora. Quase que o lobo entrou pela janela. Ele apareceu de repente. Ainda bem que consegui fechar a janela a tempo. A lua estava muito cheia. Estava escuro ainda. Comecei a ouvir um barulho de correntes ao redor da casa e passos de uma pessoa que dizia: Morgana, vem para o além. Pensei, Morgana, não é o nome da proprietária do imóvel? Está sem entender nada. Quando parecia que alguém estava caminhando por cima do telhado, pareciam umas pisadas muito pesadas. Pensei que poderiam ser ladrões, mas não era. Por sinal, aquela região era muito calma, cidade muito pequena. Estava acostumado com cidade grande. As pisadas não paravam mais, parecia que iria desabar a casa. Daqui a pouco atrás de mim, passa um vulto, em uma velocidade extraordinária, na qual nunca tinha visto antes. É provável que esta casa do terror estava sendo habitada por antigos espíritos do mal. A minha casa é assombrada, pensava. Agora como irei me livrar destes espíritos do mal? Ouvi umas risadas grotescas. Uma voz de uma criança que dizia: socorro, me ajude. Uma voz de um adulto dizia com um tom muito brabo: venha, quero te levar para aquele lugar. Comecei a me meter no assunto, quando do nada a garota aparece, segura minha mão e mostra algo muito assustador. Me leva no seu quarto e diz: foi ali que ela morreu. Perguntei: quem? Ela me respondeu: Morgana. Quando ia perguntar por mais alguma coisa, a menina desaparece. Dentro daquele lugar ouvi umas pisadas de um cavalo correndo por dentro da casa. Parecia que havia alguém em cima. Um homem com um sobretudo todo preto parou onde eu estava e disse: você viu uma garota por aqui? Ela conversou contigo? Respondi, todo trêmulo: sim, mas ela desapareceu do nada. Não acredite em nada do que ela disser. Quando fui perguntar por quê, não vi mais o homem. Era mais ou menos às 6 horas da manhã, quando antes de ir trabalhar, liguei para a Morgana. Um homem me atendeu e disse: com que eu falo? Respondi: meu nome é Eugênio. Morgana está? Ele respondeu: ela era minha filha. Já faz 10 anos que ela faleceu. Quando ele disse isso, desliguei o telefone e fiquei perplexo. Não estava entendendo nada. Depois de um tempo, por a cidade ser pequena, de uma moça que era casada com um homem que se dizia coronel desta cidade, que matou a Morgana, sua filha, e depois se matou, e a casa possui assombrações. Por causa disso, resolvi ir embora daquela casa, porque além de ser perturbado por assombrações, poderia logo perder o meu emprego. Me mudei e consegui morar numa região mais normal. Obrigado por chegar até aqui. Deixe um like, comente, se inscreva. Ative as notificações e compartilhe com mais pessoas. Até os próximos relatos sobrenaturais.